a todos os meus colegas das geotecnologias participantes do Congresso Nacional de Topografia. Meu nome é Arthur Paiva, sou engenheiro cartógrafo formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atuo há bastante tempo com geoinformação. O que seria geoinformação? Sistemas de informações geográficas, imagens de satélite, que seria o processamento digital de imagens, a topografia em suas mais diversas metodologias de levantamento, entre outros. E para iniciar, né, a minha apresentação, eu vou falar um pouquinho, né, da minha experiência, né, com o uso da topografia laser, com o uso da tecnologia LiDAR, né. Particularmente, essa apresentação é um reflexo, né, é uma abstração do meu projeto final de curso, né, no meu TCC, como chamam, né? O meu TCC ele foi voltado para uma experiência, né, com levantamento do ginásio da universidade. Utilizei um instrumento de varredura a laser fixa e, utilizei a tecnologia no ginásio da UERJ. Um pouco mais de detalhe, né, sobre o meu projeto, eu utilizei do instrumento a laser para mapear, para realizar uma varredura das fachadas do ginásio. Isso favorece muito para diversos trabalhos dentro da construção civil, tá? Que está incluído dentro de um assunto mais geral, que é um assunto de toda a engenharia civil, que engloba arquitetura e todas as atividades voltadas para manutenção, para restauração e para o monitoramento, de certa forma, de qualquer tipo de estrutura. Então, o título da minha apresentação é o uso da topografia laser nas atividades de construção civil. Tá? É um tema que tem bastante similaridade com todas as ideias a serem transmitidas por esse Congresso Nacional. No sumário, né, o que eu vou expor durante a minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre um embate, uma discussão, ou até mesmo uma tentativa de oposição entre a topografia clássica e a topografia através da tecnologia LiDAR. Eu vou mostrar que elas não são excludentes, né? Uma depende da outra de certa forma, uma complementa a outra e cada técnica ela apresenta suas vantagens características. Depois eu vou falar um pouco sobre a tecnologia LiDAR terrestre fixo. Existe também a tecnologia LiDAR terrestre móvel, que é a bordo de veículos, né, automóveis, mas que no meu caso, no contexto, no meu projeto na universidade, eu utilizei de um instrumento fixo, né, de um instrumento que é, executa varreduras a laser de uma forma fixa, de uma forma estática, tá? Similar a uma estação total que realiza visadas, né? Que estabelece distâncias e ângulos horizontais e verticais através de ponto, linha e polígono, né, através dessas primitivas que nós elaboramos um projeto descritivo topográfico de um determinado terreno. Então, eu vou falar um pouquinho da tecnologia LiDAR terrestre e como ela implementada e em que contexto ela é implementada dentro de toda a cadeia de serviços da engenharia civil. Tá? O estudo de caso, eu vou falar da geração da nuvem de pontos, que é o principal produto desse tipo de levantamento, né? A tecnologia a laser ela apresenta como vantagem o grande nível, a grande riqueza de informação que ela pode coletar em um curto espaço de tempo. E nesse estudo de caso, a nuvem de pontos vai indicar, né, o resultado desse levantamento em relação a que tipos de dados, né, essa modalidade, a laser, LiDAR, né, a tecnologia LiDAR, gerou, né, que tipo de dados, dados de pontos planialtimétricos ou dados fotográficos até, e dados geodésicos, pois dentro desses instrumentos há a presença de receptores GNSS. Então eu vou falar um pouquinho, né, da minha experiência, de como eu gerei essa nuvem de pontos, os procedimentos em campo e os procedimentos em escritório, e, e apresentar os resultados e as conclusões que eu tirei a partir
desse levantamento. As conclusões eu vou dividi-las, né, em vantagens e limitações. Eu vou dizer quais são as vantagens de você utilizar, né, essa metodologia de levantamento e as desvantagens. Né, o alto custo figura-se como uma desvantagem mais emblemática, uma desvantagem mais aparente, né, pela novidade da tecnologia. E, e as considerações finais. O que, que o futuro. O que se espera do futuro dessa tecnologia? Ela vai se maturar, né? Ou ela vai acabar se desenvolvendo demais e ficando cara e até inviável, né? E até inviável no uso em diversos cenários de atividade da construção civil. Vou falar um pouquinho, né? Aliás, eu vou falar mais do meu estudo de caso. Iniciando, né, a apresentação, eu vou desanuviar, né, essa diferença, esse versus, né, esse embate que colocam a topografia clássica e a tecnologia LiDAR, ou, de certa forma, a topografia LiDAR. Né? A tecnologia LiDAR ela apresenta vantagem na coleta abundante de informações num curto período de tempo. Como eu já havia dito no sumário, nesse meu projeto, além do meu instrumento gerar ângulos e distâncias, o que espera-se da topografia clássica, somente ângulos e distâncias, e por consequência poligonais, o descritivo, até temático daquele terreno ali, a tecnologia LiDAR, ela, além dessa informação planimétrica, ela me gera fotografias, ou seja, ela me gera imagens daquele terreno, né, o terreno objeto de interesse, e também ela me fornece a posição geodésica do próprio instrumento, fotografando as características do meu terreno de interesse. Então, a tecnologia LiDAR, ela pode ser cara, sim. Ela pode ser até, de certa forma, sofisticada demais, né, para a maioria dos profissionais que atuam nessa área. No entanto, a tecnologia LiDAR ela te dá uma riqueza de informações que permite você nem ir ao campo de novo. Permite que você não tenha o custo de traslado, o custo de alimentação, o custo de mão de obra, que o campo ele aumenta esses custos. Né? Então a tecnologia LiDAR ela faz com que a ida a campo ela seja reduzida, a necessidade de ida ao campo. Mas a tecnologia LiDAR sozinha não pode resolver todos os problemas. Em certas atividades da construção civil, como o monitoramento de recalque das estruturas, ainda é de longe muito mais barato você utilizar a topografia clássica com o uso das estações totais e até mesmo, em alguns casos, em casos de monitoramento de barragens, que se utiliza as estações totais robóticas. São aquelas estações em que, quando é emitido o feixe de laser na visada e no alvo pré-determinado, a própria estação ela já tem a capacidade de reconhecer o prisma. Então né, o prisma de auxílio para determinar aquela distância e aquele ângulo horizontal. No caso das barragens, que é um caso mais específico de controle de recalque. Então, a estação robótica ela permite com que você monitore todo o comportamento dessa estrutura automaticamente e sem a necessidade de um auxiliar, somente uma pessoa operando. Nesses casos, a estação total é de longe bem mais eficiente e bem mais econômica, né? Do ponto de vista do custo gerado por aquele trabalho ali. Então as técnicas se complementam, pois a nuvem de pontos também, né? Falando do segundo ponto aqui do slide, as técnicas se complementam por quê? Porque a nuvem de pontos ela carece de acurácia posicional, ela apresenta uma acurácia espacial, ou seja, uma acurácia da dimensão daquela estrutura. No caso do meu projeto, eu utilizei um faro Focus X330, né? A segunda leva, né? Que é a segunda leva de fabricação. Então, na especificação técnica desse instrumento, é,
a especificação indica que ele apresenta uma acurácia dimensional, que chamam, de 2 milímetros. Então, se você, por um acaso, testar, validar a consistência do seu modelo, verificar se o seu modelo ele reproduz essa acurácia dimensional, você mede uma estrutura visualmente perfeita no modelo e no terreno e compara essas medições. No meu projeto, eu não tive tempo de realizar essa validação. Só o fato de eu ter acesso ao instrumento e ter acesso e conseguir fazer um levantamento em um curto período, que é o período de realizar toda a monografia, isso já me consumiu o tempo todo de realização. Então eu não consegui realizar a validação e muito menos o georreferenciamento preciso da minha nuvem de pontos. No entanto, a minha nuvem de pontos, carecendo de acurácia posicional devido ao receptor GNSS do instrumento ser um receptor de navegação, ou seja, com uma discrepância posicional de 10 a 20 metros, a minha nuvem de pontos ela não estava solta no espaço. Ela estava com a referência do próprio instrumento, que é uma referência fraca, uma referência frouxa. Não há pontos fixos de controle dentro da minha nuvem de pontos. Somente as esferas que são os pontos de controle de cada cena, de cada... no caso da tecnologia LiDAR, nós chamamos de visada, né? Cada medição de pontos, chamamos de cena. Então, para as cenas serem linkadas, eu vou detalhar isso mais à frente, mas nós apresentamos pontos de controle que não são os pontos de controle de orientação topográfica da nossa nuvem de pontos. Então as técnicas topográficas e a tecnologia LiDAR elas se complementam, né? A tecnologia LiDAR, às vezes, ela apresenta obstáculos como sombras, como superfícies espelhadas, como vegetações, e a topografia clássica ela tem a responsabilidade de complementar esse levantamento. Então não há um embate, não há uma dicotomia topografia clássica e topografia LiDAR. Ambas se complementam. Ambas suprem a carência de informação de uma tecnologia. Especificamente a tecnologia LiDAR terrestre, né? Eu vou explicar um pouquinho do princípio matemático, né? Existem dois tipos de princípios, os dois principais, né? Na verdade existem três. Existe o time of flight, que é o tempo de voo, que é um princípio matemático que ele coleta a informação emitindo um pulso de laser, né? Ou até no caso dos sonares, o pulso sonoro, mas no caso da tecnologia LiDAR, o pulso de laser. O pulso de laser ele bate no alvo e volta, e o tempo que o sinal leva de ir do transmissor ao objeto e retornar ao sistema, esse tempo é medido. E, consequentemente, como a distância está diretamente relacionada ao tempo, né? Velocidade é igual a ΔS, que é a variação da distância sobre ΔT, a velocidade é a velocidade da luz, uma vez que é um feixe de laser que é emitido. Então, como eu sei a velocidade e eu sei o tempo, eu automaticamente sei a distância. Mas essa forma, esse princípio matemático, ela não se aplica no caso da tecnologia LiDAR terrestre. A tecnologia LiDAR terrestre utiliza do princípio matemático da diferença de fase, né? O que quer dizer a diferença de fase? A medida de diferença de fase entre os sinais transmitidos e os refletidos da parte fracional do comprimento total é menor que o valor da parte inteira do comprimento de onda modelado. Então, a distância ela é determinada pelo intervalo entre entre a emissão e o registro do retorno. E essa emissão e essa emissão, esse registro, dessa forma é calculada a diferença entre a onda de retorno em relação à onda emitida. Né? Para você ver a fórmula, a distância é igual ao número de oscilações. Né? O N é o número de lambdas, que é uma oscilação. É o número de oscilações mais a variação
esses comprimentos de onda, que é o comprimento verde e o comprimento vermelho, a diferença entre esses comprimentos de onda sobre 2, porque é uma relação de ida e volta, né? Uma relação de emissão e recepção. Então, é sempre uma relação quadrática. Na verdade, a fórmula real seria 2 vezes a distância igual ao número de comprimentos de onda mais a variação entre esses comprimentos de onda. Ainda na técnica, aliás, na tecnologia, né, LiDAR terrestre, o método de coleta de dados, né, como é realizado o método de coleta de dados? Existem as esferas de referência, os targets, que são utilizados para concatenar e ajustar as cenas do levantamento. Uma vez que eu tenho uma cena, eu devo apresentar dentro dessa cena pontos de orientação que vão indicar que a cena seguinte é uma complementação dessa minha primeira cena. Como vocês podem ver no esquema, essa esfera negra do meio, ela é a esfera em comum da cena 1 com a cena 2. Então, nesse caso, no meu projeto final, aliás, nesse caso não, em qualquer caso, o mínimo de esferas que devem estar em comum de uma cena para outra são 3. Então, essas três esferas, para garantir, né, uma melhor concatenação e para garantir rotação, translação do meu modelo, da minha nuvem de pontos, essas esferas devem estar em alturas diferentes e espaçadas de no mínimo 5 metros a 20 metros. Tá? Então, elas as esferas elas se configuram como os objetos de orientação da minha nuvem de pontos. Eu só posso ter uma nuvem de pontos se todas as minhas cenas tiverem um link, né? Tiverem objetos em comum que vão garantir que vão garantir com que a minha nuvem de pontos esteja ajustada, esteja, como posso dizer, esteja coerente com aquela realidade ali que eu quero levantar. E finalmente chegamos ao estudo de caso, né? O estudo de caso eu esqueci de falar também que além das esferas nós temos também alvos planos, né? A esfera ela é o ponto de controle principal, até porque a esfera ela vem junto com todo o equipamento. Ela vem junto de uma maleta, né, a esfera e a base de acrílico imantada, né, para ela poder prender na parede ou se fixar em qualquer estrutura metálica. Mas além dessas esferas, que é o mais importante, temos também os alvos planos, como quinas, arestas de objetos ou até objetos geometricamente bem definidos, né, que são coletados para garantir os detalhes em comum entre as cenas. Assim, a rotação do modelo vai se mostrar mais adequada em análises mais detalhadas da nuvem de pontos. Tá? É só uma ressalva porque é bem importante nós falarmos de outras referências planas. No estudo de caso, qual foi a minha área de estudo? Minha área de estudo foi o ginásio poliesportivo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Tá? Esse foi o objeto de estudo. Ela está na latitude sul, 22 graus 54 minutos e 37,11 segundos, longitude oeste, 43 graus 14 minutos e 13,87 segundos. Os instrumentos, o instrumento que eu utilizei foi o instrumento de varredura laser, o Faro Focus 3D X330. Esse é o modelo. E aí eu vou falar um pouquinho da especificação técnica do instrumento. Lembre-se que a especificação técnica nem sempre garante a qualidade do levantamento que a especificação técnica ela prescinde, né? Quando nós vemos uma especificação de resolução fotográfica de 70 megapixels, um receptor GPS integrado, distância de varredura, quantidade de pontos por segundo gerados naquela região, sim, tudo bem, ele gera,
aliás, sim, tudo bem, ele tem essas características. Porém, o meu terreno é um terreno que o instrumento ele vai conhecer, né, entre aspas, pela primeira vez. Então nós temos as dificuldades do terreno, nós temos a presença de vegetação, nós temos a presença de sombras, de pessoas, de tudo que contribui para a poluição do meu modelo. Então, o primeiro passo para você realizar um levantamento com esse tipo de instrumento é determinar o horário. O horário que possui poucas pessoas, o horário onde você tem maior liberdade de organizar o seu espaço, de organizar o seu terreno, até para você organizar a posição das esferas que serão utilizadas para a concatenação da nuvem de pontos. Então, esses fatores, os fatores de terreno, os fatores externos ao seu levantamento, eles são mais importantes do que o próprio instrumento. Às vezes você às vezes com um instrumento de qualidade inferior a esse, você pode realizar levantamentos com qualidade posicional, com qualidade dimensional invejáveis. Então, o instrumento nem sempre é o trunfo, né, para você realizar um levantamento de qualidade. Tá? Um levantamento em que a acurácia posicional e a acurácia dimensional elas estão estreitamente relacionadas. Tá? Então, esse instrumento, Faro Focus 3D X330, ele apresenta essa especificação. Distância de varredura de 60 centímetros a 330 metros, então ele vai a uma distância maior. Aliás, a maior distância que ele tem de varredura é 330 metros, tá? Em locais fechados ou abertos. Resolução fotográfica de 70 megapixels, né? Ele faz tomadas topográficas, ele faz tomadas fotográficas para texturizar o seu modelo, para dar vida, né, entre aspas, ao modelo, para que a nuvem de pontos não seja um conjunto de pontos somente, em si seja um modelo de fato, um modelo texturizado, um modelo realístico, e um receptor GPS integrado. O procedimento de campo, eu utilizei um fluxograma, mas o fluxograma é bem sintético, bem simples, que é melhor para ser visualizado, né, os procedimentos de campo. Primeiro, o reconhecimento do terreno, tudo aquilo que eu falei, o posicionamento das esferas, o posicionamento de cada cena, de cada estação, onde a estação será posicionada para realizar a varredura. No nosso caso, a varredura foi das fachadas do ginásio. O meu objetivo era somente realizar a varredura das fachadas. Então, posicionei o meu instrumento sempre em frente, né, de uma forma posicionada de forma frontal à minha fachada, até para que as fotografias e a texturização, por consequência, fique mais visível, né? Fique melhor, né? Vamos usar o português claro. A fotografia ela fica mais retificada quando você faz quando você realiza a tomada fotográfica frontalmente à sua fachada. Então o reconhecimento do terreno é isso. É o posicionamento das cenas, das estações, o posicionamento das esferas e o horário de levantamento. O horário que vai permitir com que o seu levantamento esteja mais clean, mais limpo possível. Fazer estudos de vegetação daquela área ali, remover algumas vegetações, se for o caso, e estabelecer também pontos de controle para, posteriormente, num levantamento topográfico de precisão, né, com o objetivo de aumentar a acurácia posicional da sua nuvem de pontos, você já tenha pontos pré-estabelecidos. Então, isso está tudo incluso no reconhecimento do terreno. Em segundo, vem as configurações de varredura. É necessário utilizar a configuração máxima com a maior quantidade possível de detalhes? É vantajoso? Nem sempre. Nem sempre você ter tanta informação é bom. Às vezes você não tem um hardware necessário, um hardware tão potente ao ponto de processar aquela informação toda aquela quantidade de pontos. Então, quais são as configurações de varredura que vão te auxiliar, que vão te assistir, né? A configuração de varredura utilizada no projeto foi uma configuração bem simples, de
8 minutos. Se eu não me engano, era perto de 220 kHz a 300 kHz, que seria 220 mil pontos, né? Que é a frequência de pulso, que é a frequência de pulsos luminosos que vão garantir, que vão determinar as distâncias e os ângulos. Tá? A configuração de varredura, que é a frequência de levantamento, a quantidade de pontos por segundo, que foi 8 minutos, e também as configurações de amplitude de varredura, ou seja, o terreno, quando ele é medido, aliás, o terreno, quando ele é estacionado, quando ele é nivelado, você mede a sua altura. Como de praxe, como você faz na topografia clássica. Para que você mede a altura? Para você saber o plano de visada do seu instrumento. Na verdade, no caso da tecnologia LiDAR, estabelecemos a amplitude de visada, ou seja, dentro desse plano do instrumento, quais são os ângulos verticais que a varredura ela vai se aplicar, ela vai operar. Qual é a amplitude de varredura? A amplitude ela varia de 0 graus a menos 30, isso o ângulo vertical. Né? De 0 a menos 30 graus e de 0 a 60 graus. Então, ao todo, ela tem um ângulo perpendicular, o instrumento tem um ângulo perpendicular de amplitude de varredura, né? Que é 90 graus. A amplitude horizontal, ou seja, a amplitude, a capacidade angular que ela tem de varredura é de 360 graus. Ou seja, ela faz uma varredura, além da fachada do ginásio, ela vai realizar a varredura da parte de trás do instrumento. Então, e é passível de mudanças, essa amplitude. O que me interessa mesmo, o que me interessou nesse projeto final foi a amplitude vertical de varredura. Que a amplitude vertical está relacionada à verticalidade da minha fachada. Sendo a fachada uma estrutura que está perpendicular ao terreno que eu estou em pé fazendo o levantamento, eu só necessito o que é mais importante para mim é a amplitude vertical. Tá? A amplitude horizontal também é importante, até mesmo para você não guardar informações desnecessárias. Mas nesse caso não foi configurado, somente a amplitude vertical. E por último, que é o play, é a tomada da cena. E a área de estudo, como vocês podem ver, essas são os pontos de estação. Né? Na verdade, ao todo foram 10 scans, né? 10 estações, 10 cenas geradas, né? Visada a topografia clássica, 10 cenas geradas, e essas cenas descreveram toda a estrutura da fachada do ginásio poliesportivo da universidade. É o posicionamento das cenas na área de interesse. E depois de realizado o levantamento do laser scanner terrestre, da tecnologia LiDAR, né, depois nós fomos para o procedimento de escritório, que foi bem mais complicado do que o levantamento de campo. Por quê? Porque o escritório eu tinha dois problemas. O primeiro problema era um computador robusto o suficiente para garantir o processamento dessa maçaroca de dados, porque são muitos dados, eram 10 visadas. Para vocês terem noção, cada visada representava 2 GB no meu HD em formato LAS, né, em formato de nuvem de pontos. Então, como é que faz? Eu, eu tive acesso ao computador, eu tive acesso ao computador que era o mais avançado do meu centro acadêmico, né? Que é esse Toshiba Microsoft Windows 7 64 bits 6 GB de RAM. Na especificação técnica do instrumento, a exigência de hardware a ser utilizada no processamento da nuvem de pontos era de 8 GB de RAM, no mínimo 8 GB de RAM, para vocês verem a dificuldade que eu tive de processar toda a nuvem de pontos.
né? Mas até que o computador, esse Toshiba, ele conseguiu dar conta do recado de certa forma, né? Porque o modelo poderia ter ficado melhor. No entanto, isso não comprometeu o projeto, né? Nós utilizamos esse hardware, né, que é essa máquina cedida pela universidade, né? E essa máquina ela permitiu realizar todo o processamento e posteriormente as análises, tá? O software Cine é o software da própria fabricante da Faro. E ela apresenta uma versão trial, uma versão experimentação, que ela foi utilizada por mim para o processamento da nuvem de pontos. Esse é até um gargalo desse tipo de tecnologia. Por quê? Porque o software Cine ele só processa a nuvem de pontos. Realizar medições, realizar análises, realizar estatísticas espaciais aplicadas, realizar até uma modelagem de informação da construção, que são os modelos BIM, essas operações elas são feitas separadas. Então o software ele só processa a nuvem de pontos. Seria muito vantajoso até para a própria fabricante, na popularização da sua tecnologia, ela realizar ela desenvolver, né, um software mais robusto, um software que permita, além do processamento da nuvem, permita realizar análises dessa própria nuvem, né? E você ter toda uma solução integrada, né, desse tipo de tecnologia, o que vai facilitar, né, o acesso, o que vai tornar até mais intuitivo todo o procedimento de geração da nuvem de pontos e, tornar a ferramenta intuitivo e fácil vai dar resultado a uma maior popularização da tecnologia. Então é até um gargalo, né, até um problema, para você transpor, né, nessa tecnologia, é até um problema porque software Cine da própria fabricante ela só processa o número de pontos, ela não realiza análises. Dentro do procedimento de escritório ainda, tendo já especificado o hardware e o software a se trabalhar para realizar o processamento da nuvem de pontos, antes do processamento, é possível visualizar cada varredura. E cada varredura já é importantíssimo para a construção civil, para qualquer tipo de para alguns serviços de construção civil, né? Nesse caso, essa é a fachada da esquerda, né? Vamos dizer que essa é a fachada oeste do ginásio poliesportivo. Aqui está uma visão geográfica do Google Earth mesmo, tá? Uma visão imagética, né, geográfica, né, com a visão geográfica, porque todas essas estações scan, esses pontos, eles foram adquiridos dos pontos esses pontos de scan eles foram adquiridos do instrumento mesmo no momento de tomada da cena. Então o instrumento ele tem um GNSS acoplado e ele fixa o ponto da estação, tá? E essas coordenadas de cada estação ela foi adquirida no software Cine e passadas por Google Earth e ele me gerou essa configuração de estações. E essa é a fachada oeste do ginásio da UERJ. Apresenta até um banco, né, no térreo e esse segundo andar aqui é o restaurante universitário. É o que chamam de vista planar, tá? A vista ao nível do chão, ao nível da superfície, ao nível do plano, né? E desse procedimento de escritório, a simples visualização planar, né, dessa fachada já permite operações dentro da cadeia de construção civil. Com essa vista planar, quando você exporta essa vista planar, você pode exportar em JPEG, você pode exportar em DXF e você pode exportar em .las, que alguns softwares de SIG, até o ArcGIS apresenta ferramentas que processam dados de formato LAS, né, oriundos de laser, né? Você exportando essa informação da fachada, você já pode elaborar croquis, né, um rascunho dessa fachada, né, para auxiliar em documentação, para auxiliar no planejamento daquela estrutura ali de reforma, no planejamento de restauração daquela estrutura, no planejamento de
até de volume, de cálculo de volume, se você souber a altura e as dimensões, o comprimento e a largura, né? O conhecimento remoto do terreno, pois nós utilizamos de uma amplitude horizontal de 360 graus, ou seja, você tem, além da informação da fachada, você tem a informação de trás, ou seja, a informação de 360 graus do instrumento, e isso também pode auxiliar no registro patrimonial, porque quando você vai formalizar a sua estrutura, né, a sua construção, você formaliza através das fachadas. As fachadas o desenho das fachadas faz parte de todo o processo documental de regularização daquela estrutura, daquela construção. Tá? E também um planejamento de construção do próprio terreno mesmo. Você enxergar certos detalhes que uma única ida ao terreno não permitiu. Então, essa é uma vantagem larga, uma vantagem singular até da tecnologia LiDAR, porque ela permite com que a, ela permite cada vez menos a necessidade de revisita, de ir ao terreno, o que incorre em altos custos, seja logísticos ou seja humano, né? Sejam custos logísticos ou humanos. Ainda no procedimento de escritório, para a geração da nuvem de pontos, né, nós podemos, né, realizar uma visualização planar, mas a nuvem de pontos, que é o principal produto a ser gerado por essa tecnologia, ela passa por um procedimento de processamento das varreduras. O que seria esse processamento? Ele destrincha, né, as fotografias tomadas, né, naquela cena, e todos os alvos planos ou arestas e as esferas de referência. Ele identifica essas esferas. E esse trabalho, ele por sua vez, ele é automático, mas ele não deve ser automático, porque o instrumento às vezes enxerga a cabeça de uma pessoa, enxerga um objeto esférico, ou enxerga qualquer outra coisa que possa parecer uma esfera, mas que ela não é. Então, se você processar, realizar esse pré-processamento de forma automática, sem a fiscalização, né, a pós-fiscalização daquele pré-processamento ali, você pode incorrer em processamentos que vão danificar, que vão degradar o seu modelo final. Então, o processamento das varreduras tem esse sentido, tem o sentido de organizar as cenas, dividindo as tomadas fotográficas, as referências, seja elas esféricas, seja elas planares, e assim, com essa organização, você terá cada cena linkada corretamente para a geração do registro final, que é a nuvem de pontos. Então, o processamento das varreduras é o primeiro passo para a geração de nuvens de pontos. O registro da cena é o momento que ele vai processar cada cena e estabelecer um link, né, uma concatenação, um ajuste entre elas para formar uma nuvem geral, a nuvem de pontos. Todo o modelo do meu interesse. E, por último, existe a modelagem, porque como utilizamos de uma amplitude horizontal de 360 graus, muito que foi muito do que foi escaneado, né, do que foi levantado, ficou no modelo. E eu preciso recortar, porque o modelo ficou pesado demais. Fica muito denso o modelo. E apresenta informações que não são do meu interesse. Qual é a informação do meu interesse? São só as fachadas. Eu não preciso de informação do prédio da UERJ, eu não preciso de informação de árvores, de informação do estacionamento, de informação do campo de futebol. Eu só quero informação das fachadas. Então a modelagem ela está justamente no recorte da informação, na filtragem da informação, né, da nuvem de pontos. E como resultado foi gerado essa nuvem de pontos aqui. É uma visualização um pouco distante, mas que ela representa o ginásio da UERJ, que é essa estrutura ao centro da imagem. Você vê que a amplitude de 360 ela escaneou também os prédios,
o prédio, né, da própria universidade, né? Escaneou também o campo de futebol à esquerda, tá? E algumas árvores, mas que isso é inevitável. Essa é a vista de cima. Essa vista de cima, ela pode auxiliar também na poligonação da minha estrutura, para ser colocado posteriormente em sistemas de informações geográficas. Uma vez que eu tenho um polígono bem definido, né, você pode utilizar diversas análises em cima desse polígono. Desde calcular a área e perímetro do polígono, que são análises triviais, até você realizar análises estatísticas do seu entorno, gerando áreas de influência com buffer, ou você associando informações temáticas dentro desse polígono que é representativo do ginásio da UERJ. A imagem do lado tem só um detalhe, que essa estrutura aqui que foi refletida, é uma estrutura espelhada, né? Como eu disse, o espelho ele acaba com que ele absorve toda a fonte de luz que é emitida pelo laser para a materialização daquele alvo ali, que é o caso da estrutura. Então, como é uma superfície espelhada, a superfície espelhada ela absorve toda essa energia. Então, o instrumento ele meio que não reconhece aquela estrutura ali, e essa estrutura ela não é modelada, não é varrida, né? Varrida é um termo ruim, eu prefiro dizer modelada. Ainda nos resultados, o que permite a nuvem de pontos, né? Uma maçaroca de dados é pesado, às vezes não fica bom, às vezes as árvores, alguns obstáculos impedem com que o modelo fique bem definido, com qualidade visual aceitável. Mas ela permite operações dentro da cadeia da construção civil. E são operações importantes, né? Ela permite criar documentação 2D e 3D de forma precisa, né? Porque você tem a acurácia dimensional, né, definida a especificação. Então, como ela é definida a especificação, eu acho que eu, ela tem um intervalo de confiança, como é um sigma que eles utilizam, de 68%. Né? Nesse intervalo de confiança de 68%, você tem uma imprecisão de 2 milímetros passa para centímetros, o que ficaria ainda bastante preciso, né, do ponto de vista visual, qualitativo. Né? Então, ela permite mesmo criar documentação 2D e 3D de forma precisa e aceitável. Executar complementações, né, para a construção, medições da deformação para a colocação de reforço, capturar detalhes e desenvolver modelos 3D para uso em projetos de restauração, e aplicações as-built, que é como construído, né? Aquele monitoramento, seja semanal, mensal, até diário, da forma com que aquele projeto de construção está sendo levado. Ele dá uma versão, né, daquela construção a partir desse modelo de nuvem de pontos, né, em cada dia, em cada semana ou em cada mês. É o como construir. Ainda no estudo de caso, o resultado seria o que? A modelagem da nuvem de pontos, o recorte da nuvem de pontos. Eu recortei, eu tirei o que eu podia tirar, né? As árvores, os prédios da UERJ no entorno, o campo de futebol, e me gerou esse modelo que é a nuvem de pontos recortada, mas eu apliquei cores ipsométricas. O que são cores ipsométricas? São cores que variam de acordo com a variação da altitude. Quanto mais alto, vermelho, mais baixo, o azul. Esse é o modelo digital de objeto. O que seria o modelo digital de objeto? É o modelo do objeto de interesse, que é o ginásio poliesportivo. Então, da nuvem de pontos, a nuvem de pontos seria o resultado, né, daquele levantamento. O modelo seria o resultado da minha filtragem, porque a nuvem de pontos apareceram informações que não são do meu interesse. Então, eu recortei e gerei um modelo de objeto. E quais são as conclusões que a gente tira disso, né? Foi um trabalho legal, né? Um trabalho que me possibilitou conhecer um pouco dessa nova tecnologia, só que nem tudo são flores, né?
Existem vantagens, logicamente, vantagens largamente consagradas, né? Mas as principais são essas, né? A riqueza de informações coletadas em curto tempo, além, além do cálculo de ângulos e distâncias que a topografia convencional já me dava, eu tenho o cálculo desses ângulos e distâncias distantes cada ponto 2 milímetros, né? Eu tenho fotografias para texturizar o meu modelo, eu tenho o posicionamento geodésico da minha estação. Então eu tenho, de certa forma, um georreferenciamento meio caduco, né? Vamos dizer assim, porque não é um georreferenciamento preciso, confiável, mas é um georreferenciamento, ele não está solto no espaço, ele não está em coordenadas arbitrárias, ele está em coordenadas geográficas. Então a riqueza de informações coletadas em curto tempo, ela permite que você tenha margens de tomada de decisão, porque eu tenho vários tipos de informação daquele mesmo terreno ali. Eu tenho foto, eu tenho posicionamento geodésico, eu tenho ângulos e distâncias. Então eu tenho três níveis de informação, três níveis de abstração daquele terreno ali em que eu posso tomar em conta para realizar qualquer tipo de decisão. Tá? Geração de modelos em 3D e realismo das informações coletadas uma vez que eu texturizo o meu modelo. As limitações, a exigência de adoção de softwares de alto custo, né? Você sempre você sempre recorrer a soluções trial, né? Soluções teste. Não há softwares livres, há alguns, mas não de processamento de nuvem, e sim de análise da nuvem. Tá? Exigência de hardware avançado, ou seja, uma especificação que preconiza, né, uma memória RAM de 8 GB, né, uma memória RAM de 8 GB é um computador de alta performance, né, média para alta performance. Então, o que aumenta os custos, tá? Não é para qualquer pessoa, não é para qualquer usuário. Vegetação e obstáculos produzem sombras, isso de fato, isso foi observado, e até dá espaço para a atuação da topografia convencional, porque a topografia convencional ela pode realizar as complementações, né? A topografia ela complementa a informação perdida pela vegetação ou pelo obstáculo. E as superfícies espelhadas elas absorvem os pulsos ondulatórios oriundos do scanner e apresenta, né, como resultado a ausência de informação. Para terminar, né, a agilidade de levantamento configura como a principal vantagem. É muito fácil você levantar com a tecnologia LiDAR, é só você apertar um botão, é só você configurar. É como se fosse um tablet, o display, né, a interface, né, do usuário é um display touch, muito tranquilo, intuitiva a linguagem em inglês, podendo ser configurada para português, né, com todos os critérios a serem utilizados para o levantamento. Então é fácil de usar. E é ágil também, porque você não precisa até de. Você não precisa muitas vezes de um auxiliar. É bom você ter um auxiliar, porque é sempre bom você ter uma segunda opinião, alguém para te ajudar. Mas é um instrumento que permite você trabalhar sozinho. É possível você trabalhar sozinho. Há ainda a necessidade de apoio da topografia convencional para suprir as carências dos obstáculos, das sombras, das vegetações, das superfícies espelhadas, né? Essas condições do terreno denigrem a qualidade da informação coletada pelo instrumento a laser. Então, a topografia convencional ela é completamente adequada nessas situações, o que quase 100% das situações, né? Porque no Brasil, num país como o Brasil, com uma vegetação densa e com um planejamento urbano, né, um pouco caótico, né, do ponto de vista aceitável, né, de uma forma aceitável de enxergar, você sempre vai ter necessidade de apoio da topografia convencional. Então a tecnologia LiDAR ela não resolve todos os problemas e pode incorrer em altíssimos custos, porque você não vai depender só dela. Então há essa dificuldade da tecnologia se popularizar por causa disso, porque ela não ainda se desenvolveu ao ponto do empresário gastar,
ter a coragem de gastar, vamos dizer assim, US$ 100.000 num instrumento como esse. E a escassez de profissionais aptos a atuar com a tecnologia, né? Não se formam profissionais expert em levantamento a laser, né? O levantamento a laser ele é como se fosse uma iniciativa, né, do próprio profissional de topografia no detalhamento, na sofisticação, na melhora do seu levantamento. Então, a escassez de profissionais aptos a atuar com a tecnologia ainda é um problema a se considerar, mas com o tempo isso vai se tornando cada vez mais comum o uso, né, o desenvolvimento tecnológico ele caminha junto com a economia, então é capaz de a tecnologia ela tender a um declínio de custo, ou seja, ficar mais barata. E essa é a bibliografia, esse foi meu projeto, é um projeto que eu tenho orgulho de apresentar. Quando fui convidado para palestrar nesse Congresso Nacional de Topografia, eu fiquei muito feliz de poder mostrar a todo mundo esse meu projeto. É um projeto que colocou a UERJ como o centro das atenções, uma universidade que me formou de uma forma que eu nunca vou esquecer. Hoje eu sou outra pessoa, uma universidade muito boa. E, e foi isso. Queria mostrar esse meu trabalho, queria mostrar a todo mundo que se interessa por topografia. É uma área que ainda tem muito espaço para crescer, ainda temos carências, né, de infraestrutura no nosso país, como falta de estradas, falta de outros modais de transporte que poderiam auxiliar, né, nessa diminuição do custo do Brasil, né, até no aprimoramento das obras de engenharia civil de qualquer natureza. Você utilizar de uma tecnologia LiDAR de alta performance é completamente benéfico para qualquer tipo de intervenção humana ou iniciativa de construção civil. Quero agradecer a todo mundo, muito obrigado, e muito obrigado especialmente a toda a equipe da Conatop que me permitiu essa oportunidade de apresentar meu trabalho. Muito obrigado.